Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, mas para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Sem dúvidas, pregar para jovens é sempre um desafio, porque essa é a fase, se bem que eu ainda estou na juventude final, né? Alguns dizem que vai até os 29 anos, e agora que eu estou com 27, pelo menos que eu chego em 27 eu parei de contar também, né? E a fase da juventude nós temos experiências boas, sabe? Quando você está disponível ao reino de Deus, em obediência aos pais, em comunhão com Deus, e está com toda a sua força física à disposição do reino, você tem tudo para experimentar coisas maravilhosas. A leitura que foi feita em Eclesiastes capítulo 12, ela quer dizer justamente isso. Quando você se desgasta na presença de Deus, quando jovem, faz tudo que está ao seu alcance, em viagens, em retiros, em congressos, em evangelismo, em oração, em consagração, quando você faz o que está ao seu alcance na sua mocidade. Quando chegar a velhice, aí Salomão disse, aí você vai lembrar da sua mocidade e vai se contentar, porque o que esteve ao seu alcance, você fez. O que esteve ao seu alcance, você aproveitou. Por isso que Salomão diz, lembra-te da tua mocidade. Porque quando chegar a velhice, você vai ter contentamento, porque você vai olhar para trás e dizer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não fiz tudo, eu fiz tudo que podia. Não é assim? Daniel é um exemplo de juventude em relação à sua fidelidade, aproveitou a sua juventude sendo fiel a Deus, aproveitou o máximo que pôde, mesmo longe dos pais, mesmo como escravo. Daniel é uma figura peculiar no meio do povo de Deus, é um exemplo a ser dito. Mas o interessante da fidelidade de Daniel não é apenas na sua juventude. Acredita-se que o capítulo 6 do livro de Daniel, ele tinha 80 anos de idade. Pensou? Ele já tinha passado por outros imperadores, né, por outros reis, permaneceu fiel sobre alguns reis ao seu Deus, e permaneceu com excelência nos cargos que Deus o colocara, mesmo sendo escravo, e os anos se passaram, mas a fidelidade de Daniel permaneceu a mesma. Os reis que o subjugavam, os reis que mandavam sobre Daniel, morreram e foram trocados. Mas a fidelidade que Daniel tinha a Deus fora a mesma. É como se o capítulo 6 de Daniel estivesse na Bíblia para dizer o seguinte: você pode aproveitar a presença de Deus em sua juventude, você pode ser fiel a Deus em sua juventude, com tudo que você pode ter experiências com Deus extraordinárias, mas na sua velhice, você também pode. Deus também está à disposição dos adultos. Deus também proporciona experiências que marcam a nossa vida na velhice. O que isso nos ensina, meus irmãos? É que Deus nos acompanha todas as etapas da vida. Deus está na vida de uma criança abençoando, Deus está com um jovem o abençoando, dando força para resistir o pecado e permanecer íntegro. Deus está com os adultos e também com os idosos. Ele acompanha toda a vida humana. A questão aqui é se nós queremos que Ele participe diretamente da nossa vida. O capítulo 6 do livro de Daniel, ele pode ser dividido em etapas. E com essas etapas dessa narrativa bíblica, eu quero compartilhar com vocês algumas lições e aplicar nos nossos corações. A primeira foi a que lemos nessa noite. É a etapa da promoção. Exatamente.
Daniel, pela sua excelência, tinha servido outros imperadores, ele foi promovido para ser uma espécie de governador. Ele coordenava uns prefeitos. Existe um governador de um estado, Daniel também era. Claro que eu estou aqui para melhor entendermos a passagem do versículo 1 ao 4. Dentro dessa responsabilidade, tinha outros 2 com ele, então fazia 3 governadores. Eles eram excelentes administradores, eram homens do rei. Mas desses 3, Daniel se destacava. E o texto vai dizer que o motivo dele ter se promovido, dele ter sido abençoado no seu trabalho, é porque ele tinha um espírito de excelência. O que é um espírito de excelência? Nós entendemos que é a capacidade que Deus dá de fazer algo que ninguém vai conseguir fazer. Você pode fazer um curso, você pode se profissionalizar na área que for, mas quando Deus dá um espírito de excelência em uma determinada área, você vai fazer com excelência, porque Deus está com você fazendo. Seja tocando, você tem um dom de tocar, esse é o espírito de excelência que Deus o deu. Então, por que Daniel fazia com excelência? Ele sempre esteve à disposição do Espírito de Deus. Ele sempre estava com o coração aberto para o Espírito Santo de Deus fazer o que bem quisesse com Daniel. E eu estou falando de um idoso de 80 anos. Estava à disposição do reino, o coração de Daniel era o mesmo quando tinha seus 16 para 17 anos, quando chegaram à Babilônia. E o Espírito Santo continuava usando Daniel. E nesse usar Daniel, houve uma promoção, ele foi promovido. Mas qual o problema dessa promoção de Daniel? O problema é que quando se destaca pela sua excelência, quando você é separado dos demais por aquilo bom que você faz, há 2 problemas graves. Primeiro, você vai denunciar quem trabalha ruim. Você está em uma empresa, você é um médico, você é um pedreiro, está em uma determinada área, seja ela qual for, quando você começar a trabalhar com a sua excelência, com aquilo que Deus lhe deu, você vai sobressair com aqueles que não têm a excelência. Você vai se sobressair sobre aqueles que não têm o dom que Deus deu. Então você vai começar a atrapalhar o sistema. Você vai começar a mostrar nitidamente aonde os outros estão errando. Rapaz, por que Daniel trabalha com tanta excelência e vocês não? Por que Daniel produz tanto e vocês não? Só que o problema não era só produção, meus irmãos. Naquilo que Daniel fazia, não era só administrativo. Havia um problema muito mais sério, era um problema de corrupção. Enquanto os demais eram corruptos, enquanto os demais queriam roubar o rei, o imperador, Daniel queria ser fiel ao seu Deus. Daniel não tinha compromisso apenas com o seu líder da terra, ele tinha compromisso com o seu líder no céu. E a sua excelência o promoveu. E pelo seu destaque quanto à excelência do que fazia, veio a inveja. É interessante? Preste atenção, jovens. É uma dura realidade, mas é uma realidade. Quando Deus começa a abençoá-lo no trabalho que você está, quando Deus abrir uma porta e nela você começa a ser abençoado, outros vão tentar fechar essa porta. Outros vão tentar atrapalhar você nesse curso. E onde está Deus em tudo isso? Permitindo. Permitindo. O mesmo Deus que permitiu que Daniel subisse, era o mesmo Deus que permitiu que os invejosos tentassem atrapalhar o seu crescimento. Daniel estava atrapalhando o sistema corrupto de administração babilônica. Ele estava atrapalhando. Pastor, será que Deus me chamou para atrapalhar? Se for na excelência do que você faz, foi. Se for sendo fiel à sua esposa, aonde muitos são infiéis, então você foi chamado para ser fiel a Deus e honrar a sua esposa. Não fazer o que o mundo diz. Se foi para honrar o seu namoro, não tendo relações com a sua namorada, você foi chamado para fazer a excelência. Mesmo que todos façam o contrário. Não vão aplaudir você pela sua fidelidade. Você não vai ser promovido pelos seus inimigos pela sua excelência. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Só que essa promoção promoveu essa inveja na vida de Daniel, mas não parou aí. Essa inveja ela se tornou em raiva.
E essa raiva não ficou apenas na ira, um sentimento de momento. Ela foi desembocar, ela se tornou algo substancial. Se tornou o quê? Um plano para tirar Daniel de cena. E tem mais, e o plano foi muito bem feito. Primeiro eles procuraram uma brecha na vida de Daniel em administração. Rapaz, nós somos corruptos, eles diziam, os outros governadores. Nós tiramos proveito naquilo que está ao nosso alcance. Com certeza ele tira também. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar nele o que tem em nós. Meus irmãos, vasculharam a vida de Daniel. Meus irmãos, quando eu separo aqui 3, 4 pessoas para vasculhar a vida de alguém, você vai encontrar algo mais cedo ou mais tarde. E quando você separa 122 homens, já pensou? 120 prefeitos sobre a coordenação de Daniel, pesquisando aonde ele estava errando, aonde a ata que ele tinha escrevido errado, o suborno que provavelmente ele recebeu, e isso ficaram no incauto de Daniel para tirar ele de cena, e 120 homens vasculhando a administração de Daniel, não encontraram uma falha sequer, e o texto diz, porque ele era fiel naquilo que fizera. Já pensou? 120 homens vasculhar aquilo que você faz, aquilo que administra, e o resultado foi, ele é fiel na sua administração. Foi promovido? Foi. Foi alvo de inveja? Foi. Foi alvo de investigação minuciosa? Foi. Então não puderam pegar nesse ponto. Você, jovem, passa dessa fase? Nós, como cristãos, naquilo que administramos, passamos. Pastor, eu trabalho na prefeitura. É mesmo, querido? Qual é a sua função? Eu sou assistente do carimbador. Você não é o carimbador principal, você é só assistente. Pois então você tem que ser o melhor carimbador da prefeitura que tiver. Porque ali não está o seu nome naquele carimbo, mas está o nome do Deus que você serve. Tá bom? Aquilo que você administra, aquilo que você faz, não está o seu nome, está o nome do Deus que você carrega. Ou ninguém sabe que você é cristão na sua administração. Ou ninguém sabe que você é cristão naquilo que você faz. Entende? Investigaram. Quando investigaram a área profissional, não tinha nada. Então vamos para a fé desse homem. Vamos fazer o seguinte, ele é fiel ao Deus dele. Ele é fiel ao Deus dele. Meus irmãos, só uma notazinha de rodapé, dentro do assunto ainda. Daniel, ele não era fiel na sua administração e por isso era fiel a Deus. Não. Ele era fiel a Deus e por isso ele era excelente quanto à sua administração. Entende? Ele não era fiel pensando em receber algo da parte de Deus, porque ele tinha Deus como seu Senhor e Salvador, ele era excelente naquilo que fazia. Então, quando nós cristãos erramos quanto aos dons que temos, negligenciamos quanto aos dons que temos, o nosso problema não está no dom, está com a falta de temor no Deus que nos deu o dom. É Ele que nos dá o espírito de excelência para fazer sua obra e exaltar o nome dEle. Tudo que você faz, está o nome do seu Deus. Aonde você vai? Com quem você anda? Suas conversas, suas postagens, está o seu Deus. Você sabe como foi que tentaram derrubar Daniel? Com a fidelidade dele. Talvez vocês não entenderam, eu vou dizer de novo. Não fizeram algo para que Daniel pecasse contra o seu Deus. Fizeram algo para que Daniel, sendo fiel ao seu Deus, fosse negligente ao rei. Porque não dava para fazer Daniel pecar contra o seu Deus. Então vamos fazer uma lei que ele, sendo fiel, vai estar pecando contra o seu rei. Estão entendendo a fidelidade desse homem? Olha, pecar ele não vai. Oferecer dinheiro para ele se ajoelhar, não dá. Ele não vai se corromper. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a fidelidade dele e usar contra ele. E eles chegaram justamente nesse ponto, da perseguição organizada. Chamaram o rei, fizeram um decreto com a bajulação. Eu estudando esse texto, eu aprendi algo tão interessante, nunca tinha percebido.
A gente acha que a bajulação é pensando em nós, né? Em nos promover. Rapaz, como você é, viu? Esse menino, você é você, viu? E tem mais, depois de você, é você de novo. A gente acha que a bajulação é pensando em nós, que está sendo bajulado. Não, a bajulação é uma forma diabólica de alguém se promover em cima de você. Ele o bajula para que mais cedo ou mais tarde puxe o seu tapete. A bajulação não é pensando em exaltá-lo, é pensando em derrubá-lo. A bajulação para com o rei foi desse jeito. Começaram a dizer assim: rei, você é imperador. Aí o imperador disse: é verdade. Você já pensou em ser Deus? Aí o imperador disse: como é? Eu posso ser Deus? Pode, não tem mais, hein? Nós vamos realizar esse seu sonho de ser Deus. E o imperador disse: menino, como é que vocês vão fazer isso? Vamos fazer aqui um decreto, em que ninguém pode orar a outro Deus se não for o Senhor. Isso era uma bajulação, meus irmãos. Mas o que estava por trás dessa bajulação? Pegar o rei. Porque tirando um homem fiel na administração, eles conseguiam roubar muito mais o rei. Eles queriam tirar Daniel de cena. Bajularam o rei com o pretexto de pegar Daniel. Fizeram a lei. O rei sancionou a lei. Era irrevogável. Só para vocês terem uma ideia, a lei dos medos e persas era superior ao imperador. Se o imperador dissesse: descumpra a lei, os medos e persas podiam matar o imperador e constituir outro, porque ele não estava acima da lei. Até que Daniel soube disso. Primeira etapa da vida de Daniel é a promoção. Segunda etapa, perseguição. Terceira etapa, determinação. Daniel soube. Está com a sua Bíblia? Abre aí, por favor. Daniel capítulo 6. Daniel soube de tudo isso. Mas, rapaz, quer dizer que os meus colegas de trabalho estão querendo me matar? Exatamente, mas vocês não entenderam errado, não. Era matar Daniel. Não tinha como pegar na corrupção. Vamos matá-lo. Olha a reação de Daniel quando soube que queriam matá-lo. Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Chorando, revoltado. Não é assim que está na sua Bíblia? Não, meus irmãos. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. O que ele fez depois? 3 vezes por dia. Ele se punha de joelho, orava e dava o quê? Graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Como pode um homem com a sentença de morte assinada estar de joelhos, como sempre fez, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, dando graças ao seu Deus diante de uma sentença de morte? Só há uma resposta para isso. Ele não servia a Deus por causa do cargo que ele tinha. Ele adorava o seu Deus, independente da posição que tivera. Mais importante do que os bens que a Babilônia tinha dado, era ser fiel ao seu Deus. Mais importante que o nível que ele chegou na sua administração, era ser fiel ao seu Deus. Mais importante que as leis dos homens, que estavam como uma lei sancionada, a tal ponto da morte ser iminente, ele permaneceu de joelhos, dando graças ao seu Deus, porque valia a pena ser fiel. Glória a Deus. Valia a pena ser fiel, mesmo com a sentença de morte assinada. Parecia muita ousadia. Será possível que ele não podia fechar a porta? Rapaz, eu vou. Jesus me disse isso, né? Quando orares, fecha a porta. Mas Jesus não tinha dito isso ainda, né? Jesus veio 700 anos depois, muitos anos depois. Daniel abre a janela, dobra os seus joelhos voltado para Jerusalém, como diz lá em 2 Reis, né? A oração do judeu espalhado pelo mundo, voltado para o templo. O Senhor dos céus ouvirá a sua oração e o livrará. Foi isso que Daniel fez. Jonas também fez essa oração no ventre do peixe. Só não sei se ele acertou a direção de Jerusalém. Mas que a oração de Jonas atingiu o céu, atingiu. Isso eu lhe garanto. Meus irmãos, os inimigos de Daniel estavam na espreita. Eles sabiam que Daniel ia ser fiel. Meus irmãos, será que os nossos inimigos esperam isso de nós também? Será que eles armam uma cilada e sabem que nós vamos cair porque vamos permanecer fiéis?
ou eles armam, dizendo assim, será que ele vai? Vocês entendem, irmão, como é importante ser determinado no dia do caos, no dia do mal, no dia mau? Você entende que a fidelidade de Deus está ligada diretamente com Deus e não naquilo que Ele pode nos dar? Daniel foi promovido, perseguido, determinado, mas qual a próxima etapa? Condenado. Daniel, ele foi condenado. Sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Essa é a penúltima etapa da vida de Daniel. Versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, ele que o livre. Foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, ou seja, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O rei sabia que, o rei caiu a ficha. Mas rapaz, esses infelizes me fizeram Deus supremo para pegar Daniel. O rei viu a maldade, o rei disse, mas rapaz. Aí o rei tentou correr atrás do prejuízo, porque sabia quão importante era ter um homem como Daniel do seu lado. O rei percebeu, dizendo assim, rapaz, agora pronto. Daniel era como se fosse um leão que protegia o rei das cobras que estavam em sua volta. E de repente o rei percebeu o mal que estava fazendo com Daniel. Não conseguiu reverter o quadro, a tal ponto de os próprios presidentes, sátrapas e governadores chegaram para o rei e disseram assim, sim, você quer voltar à lei que você fez, né? Se você voltar, a gente tira você do carro. Aí o rei disse, tá bem, mas o que eu acho lindo nessa parte do rei? O rei ia falar com Daniel, agora não é mais de rei para rei, é de homem para homem, é de amigo para amigo. E o rei olha para Daniel e diz assim, Daniel, eu sei que você é fiel continuamente. Eu sei que você não abre um centímetro para o seu Deus. Irmãos, é um pagão falando com Daniel antes de morrer. Mas Daniel, faça o seguinte, fale com o seu Deus, para que ele livre você dessa. Todos os presidentes estavam presentes, taparam a boca lá da cova dos leões, e o rei sancionou com um anel. É a mesma cena que fizeram com a crucificação e sepultamento de Cristo. Por que selaram a sepultura de Jesus? Porque se aquele selo fosse tirado, alguém dizia, então alguém mexeu nesse negócio. Foi uma tramóia. Essa passagem está dizendo que era impossível alguém sair ileso dali. Se Daniel conseguisse fugir da cova dos leões, os soldados o matavam. Por que o matavam? Porque o selo estava ali. Quem tirasse Daniel de uma maneira fajuta, era morto. Quem tirou Daniel e também Daniel. Era uma lei inviolável. No outro dia, o rei, desesperado, o sono foi-se embora, tiraram os músicos da presença do rei, e o rei só conseguiu fazer uma coisa, pensar em Daniel. Pensar em Daniel. Ele foi se aproximando da cova e disse, Daniel, se porventura o seu Deus fez alguma coisa por você, me diga aí. E lá da cova dos leões uma voz saiu dizendo, Rei que vive eternamente, o meu Deus mandou um anjo e eu estou vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que quando nós somos fiéis a Deus, há uma promoção por aquilo que fazia, quanto à excelência do que fazemos. Mas isso não nos blinda, isso não nos coloca numa redoma, a tal ponto de nada nos atingir. Os inimigos de Daniel forjaram uma armadilha, conseguiram executar, colocaram ele na cova. Mas há algo que eu não posso deixar passar despercebido. Nem todos os fiéis são livrados da cova dos leões. Não seja fiel a Deus pensando que no último momento Deus mandará um anjo para livrar você. Porque se assim fora,
João Batista teria sua cabeça limpinha, protegida até o último suspiro. E não foi assim. Como foi a morte de João Batista? Decepada a sua cabeça. Não pense que quando Deus permite que você está no miolo do furacão, por você ser fiel a Deus, Ele vai livrar você disso. Porque Estevão, sendo fiel a Deus, em Atos capítulo 7, ele foi morto e apedrejado. Não pense que por você estar sendo fiel a Deus no dia mau, o escape virá. Porque em Atos capítulo 12, Tiago, aquele Tiagozinho que estava no barco, Pedro, Tiago e João no barco, lembra essa música infantil? Aquele Tiagozinho que não era irmão do Senhor, deceparam a sua cabeça em praça pública. Daniel foi livrado, outros não. Então qual é a lição que nós tiramos aqui? Nós somos fiéis porque Deus merece servos fiéis, tá bom? Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quer no último dia das nossas vidas sejamos livrados ou não. Os amigos de Daniel, eles sabiam disso. Eles olharam para o imperador, por nome Nabucodonosor, e disseram: preste atenção, rapaz, se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele muito bem pode nos livrar, mas fique sabendo uma coisa, ó Deus, ó rei, se nós morrermos, nós não nos prostraremos a essa estátua. A fidelidade daqueles homens era a mesma de Daniel. Eu sou fiel porque Deus é digno da nossa fidelidade. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser reverenciado. Quer no último momento Ele nos livre, quer no último momento Ele nos leve para a sua glória. Mas não foi isso com Daniel. Deus mandou um anjo. Os reis dos leões passaram uma fome. À noite não puderam tocar em Daniel. Eu não imagino Daniel dormindo nos leões, eu acho isso demais, né? Eu não imagino essa cena. Tem quem imagine, né? Fica à vontade. Mas a cena termina assim, meus irmãos. O último ponto do momento da vida de Daniel, dessa passagem, é o momento em que Deus é exaltado na vida de Daniel. Glória a Deus. Como é que Deus é exaltado? Primeiro, quando Daniel foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado por dois motivos. Primeiro, o texto vai dizer que não acharam nele culpa alguma. Deus disse assim: rapaz, você não está culpado disso. Eu vou livrar você desse momento. O texto diz isso. Versículo de número 21. Daniel capítulo 6. Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum. Porque fui considerado, só que o problema inocente. Não era só produção. Daniel está dizendo que foi livrado porque foi considerado inocente. Por quem? Por Deus. Somente. Depois ele vai dizer: e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, o seu rei. Ou seja, essa lei que fizeram foi uma lei injusta, porque não existe outro Deus a ser adorado a não ser o meu. E essa lei injusta feriu o meu Deus, e Ele me livrou por causa disso. Por último, ele diz, versículo 23, então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Independente do escape ou não, sempre devemos confiar em Deus. Glória a Deus. Independente de aparecer um anjo ou não no dia mau, sempre devemos confiar em Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Depois que Daniel foi tirado da cova dos leões, o que aconteceu em seguida? Os inimigos de Daniel deram de comer os leões. Já pensou? Os leões não puderam comer mas 120 os leões puderam comer. Não eram 120? Estavam querendo a cabeça de Daniel. Não compete a nós tentar se vingar com a nossa força ou sabedoria. Toda perseguição contra o povo de Deus, entregue a Deus. Ele sabe o que fazer com os nossos inimigos. Se ele salvar, glória a Deus por isso. Se Ele quiser levar, leva. Segunda forma que Deus foi exaltado, logo depois de ter vencido os inimigos de Daniel. Houve uma lei, um edito, um decreto, em que todo o reino que estava sobre o governo desse homem
de Dario eram para adorar o Deus de Daniel. Meus irmãos, a fidelidade de Daniel fez com que muita gente soubesse do Deus que ele servira. Que a minha e a sua fidelidade faça o mesmo. Que outras pessoas conheçam o nosso Deus e vejam que vale a pena ser fiel com o nosso testemunho. Que outras pessoas sejam contagiadas pela nossa fidelidade. E a última coisa que aconteceu, está no 28 do capítulo 6, o último versículo e a última coisa a ser dita. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Enquanto muitos acharam que era o fim da história de Daniel, Deus ainda tinha muito a fazer na vida dele. Mesmo sentados, vamos falar com Deus. Pai, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo e bom. Assim como nós estudamos nessa noite o preço da fidelidade, sejamos nós fiéis. Eu não sei, ó Deus, qual é a profissão dos Teus servos, mas o Senhor sabe que cada um administra, o que cada um faz, ó Deus, seja na área secular, seja para com a Tua casa, que façamos com excelência, porque é para a Sua glória. Quando as perseguições surgirem, ó Deus, e tudo de ruim vier contra nós, ajuda-nos a ser determinados como Daniel, continuar dobrando os nossos joelhos e falando contigo, continuar dobrando os nossos joelhos e agradecendo por todas as coisas boas que o Senhor sempre fez e fará em nossas vidas. Ó Deus, se o Senhor não nos livrar, se os inimigos tiverem uma aparente vitória, como foi com Estevão, como foi com João Batista, como foi com Tiago, como foi com Paulo, com muitos outros homens, que nós permanecemos fiéis a Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Jovens que aqui estão, sejam fiéis e deem exemplo naquilo que fazem. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém.